Aleluias. O Senhor está presente entre nós. Para mim, é um motivo de felicidade estar aqui essa noite. Antes da gente começar o que Deus tem a falar aos nossos corações, eu gostaria de externar aqui alguns agradecimentos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder subir no altar do Senhor e ministrar a palavra dEle ao coração de todos os ouvintes. Quero agradecer aqui a todo o corpo de liderança da igreja, os pastores, em especial o pastor Antônio. Muito obrigado pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a você que saiu da sua casa e está aqui queimando por Jesus, amém? Aleluia. Quero agradecer também o pessoal que está assistindo a gente por alguma plataforma digital. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E tem um pedido especial, você que assiste a gente pelo YouTube ou pelo Facebook, compartilha essa mensagem para que mais casas, mais famílias sejam edificadas pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, queridos, vamos para a palavra de Deus, amém? Esse mês nós estamos falando sobre avivamento. Avivamento. E é um tema muito importante para nós como igreja. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde a igreja vive uma grande frieza espiritual, de forma geral. E esse mês nós estamos falando sobre ser avivados por Deus, ser avivados pelo Espírito da verdade. E quando eu estava olhando para esse tema, Deus me levou a um homem que era completamente apaixonado pela presença de Deus. Um homem cujo nome se chama Davi, ele era completamente apaixonado pela presença de Deus. Ele vai escrever uns salmos e ele vai dizer assim: vale mais a pena ficar um dia nos átrios do Senhor do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Certa vez, em Salmos 27, ele vai dizer que uma coisa ele ia pedir ao Senhor, e essa ele iria buscar. Ele queria estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Um homem que era apaixonado pela presença que provoca avivamento no meio da igreja. E hoje nós vamos ver a história desse homem que era apaixonado pelo centro da vontade de Deus. Então abra sua Bíblia comigo aí, irmão, em nome do Senhor Jesus. Salmos 132. Salmos 132. Aleluia. Salmos 132, nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Você que encontrou, diga: eu estou apaixonado. E você conclui dizendo: pelas Escrituras. Aleluias. Assim diz a palavra de Deus a nós: eu não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito, e não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Mais uma vez, verso 3, olha o que diz, acompanha comigo: eu não entrarei na minha tenda, e não me deitarei no meu leito, e não permitirei que os meus olhos peguem no sono, e que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso Deus de Jacó. Quantos podem dizer amém? Coloque sua Bíblia aí no canto, irmão, em nome de Jesus. Deixa eu fazer mais uma oração por essa palavra. Curva sua cabeça e feche seus olhos comigo. Aleluia. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa pairar hoje aqui sobre a igreja, Jesus.
Meu Pai, que as suas verdades possam estar hoje, meu Pai, estabelecidas, meu Pai, na congregação dos santos, na congregação do Senhor. Espírito de Deus, eu tenho um pedido hoje aqui, e o meu pedido é que essa noite não seja conhecida como a noite pelo qual os louvores foram bonitos, simplesmente, ou por uma palavra eloquente, mas que essa noite seja conhecida como a noite pelo qual o Senhor falou com a sua igreja e ministrou no coração de todos os irmãos. Jesus, o meu pedido é ousado hoje aqui. O meu pedido é, vai de encontro ao coração daquele que entrou por essas portas aflito. Vai de encontro ao coração daqueles que entraram por essas portas, Jesus, e fala com cada um deles. Eu te peço, Jesus, humildemente, não nos deixe sair daqui, Jesus, sem sentir a tua presença. Não nos permita sair por aquelas portas sem sentir o fluir do teu Espírito no nosso meio. Jesus, eu te peço humildemente, vem sobre a tua igreja. E se Satanás, meu Pai, lançar algum dardo, algo para atrapalhar a igreja, eu declaro no mundo espiritual, seja repreendido todos os ardis de Satanás, e que tua igreja, ó Pai amado, receba do Senhor, e unicamente do Senhor, essa noite. E você concorda comigo? Diga amém. Aleluias, queridos. Aleluias. Queridos, nós lemos Salmos 132. Para você entender, deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Salomão vai falar em Salmos 132 de um voto que o pai dele fez ainda quando era muito moço. Para você que não é familiarizado com as escrituras, o pai de Salomão era Davi. E ele vai falar desse voto que ele faz com o Senhor apenas quando ele era um garoto, um jovem garoto, talvez ainda cuidando das ovelhas do seu pai, talvez ainda cantando o Salmos 23, o qual ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nessa ocasião, Davi, ele vai fazer um voto com Deus. E qual é o voto que ele vai fazer com Deus? Eu não darei sono aos meus olhos, e eu não darei descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para a habitação do Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Ele faz esse voto ainda muito menino, ainda muito moço, e Salomão está relatando isso. E é interessante porque ele ainda é muito jovem, e a gente pensa num garoto, né? Um jovem garoto, e ele está fazendo uma aliança com Deus ainda muito novo, diferente dos jovens atuais que estão preocupados com os status, que estão preocupados com a fama, que estão preocupados com sua reputação. Davi era diferente. Ele estava preocupado em construir algo, e não era algo para sua própria glória, era algo para glorificar a Deus eternamente. Davi estava preocupado em construir um lugar para a morada do Senhor. Ele estava empenhado, e Deus contempla o coração de Davi. E o que vai dizer na história é que Davi vai assumir o reinado. A Bíblia vai dizer que Saul vai ser morto numa batalha, porque desonra a Deus. Logo depois, o seu filho, Jonatas, é morto numa batalha. E após alguns anos, Davi vai assumir o reinado. Só que agora é diferente. Quando ele fez o voto com Deus, que não daria sono aos olhos e nem descanso às pálpebras, ele era apenas um jovem menino, que não tinha poder nenhum para fazer o que Deus, o voto que ele fez com Deus. E agora ele assume o reinado, e ele tem o poder de cumprir o voto que ele fez com o Senhor. E a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Davi faz ao assumir o reinado de Israel
é ir buscar a Arca da Aliança. E o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um objeto que representava a presença de Deus. Então, para você que é novo aqui, está visitando a igreja, para você que não é familiarizado com a Bíblia, a Arca da Aliança era um objeto que era todo de madeira, revestido em ouro, tinha anjos com suas asas sobre a tampa da arca, e dentro da arca havia o cajado de Arão que floresceu, não vai dar tempo de eu explicar hoje. Havia uma amostra do maná, algo que o povo comia no deserto, e havia também as tábuas dos 10 mandamentos. E era algo que representava a presença do Senhor. Então, para você entender o que Deus quer falar com você hoje aqui, você tem que entender que a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Se você está anotando, quem estiver anotando aí, isso está escrito lá em 2 Samuel, capítulo de número 5 em diante. Então, se você está anotando, use os seus dedos rápidos aí para anotar a palavra de Deus. Então, em 2 Samuel, capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que Davi vai até Baala de Judá, buscar a Arca da Aliança na casa de um homem chamado Obed-edom. Ele vai buscar a Arca da Aliança na casa desse homem, só que quando ele busca e ele está no caminho, acontece uma tragédia. Eles estão buscando a Arca da Aliança, eles estão com a Arca da Aliança, e eles foram buscar em carros muito tops, foram buscar, melhor dizendo, em carroças, coisa fina, coisa top, e eles vão buscar a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando eles estão carregando a arca, acontece uma tragédia. Um boi tropeça e um homem vai tentar segurar a arca e ele é fulminado na hora. Um boi tropeça, a arca do Senhor vai cair, um homem vai tentar segurar, e o que acontece é que ele é fulminado. Acontece uma tragédia. Davi, quando vê essa situação, ele fica extremamente triste, pensando, será que eu estou fazendo algo de errado? Será que eu estou fazendo algo de errado? Eu estou aqui, vim pegar a arca do Senhor para levar para o centro do governo em Israel. Será que eu estou fazendo algo de errado? O meu soldado morreu, ele foi fulminado. Uzá, o nome do soldado é Uzá. Uzá foi fulminado pela presença de Deus. Será que eu estou fazendo algo de errado? E aí ele decide parar a expedição. Ele decide encerrar a expedição. E ele vai deixar a Arca da Aliança na casa de um homem chamado Obed-edom. Ele vai deixar a Arca da Aliança na casa de um homem. A expedição é encerrada naquele momento, e ele vai caçar uma casa para deixar, e ele vai deixar na casa desse homem chamado Obed-edom. Então abra comigo aí em 2 Samuel a sua Bíblia. Deixa eu deixar isso mais forte aqui para nós, mais firmado na sua mente. 2 Samuel, abra sua Bíblia aí comigo, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 10. Assim diz a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso 10. Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca do Senhor para Obed-edom, para a casa de Obed-edom. Presta atenção em mim. A Bíblia vai dizer que ele vai deixar a arca do Senhor na casa de um homem chamado Obed-edom. E a Bíblia vai dar uma descrição, vai falar que esse homem era de Gate. E Gate era uma cidade dos filisteus. E nessa cidade dos filisteus tinham gentios. E o que era o gentio? Era alguém que não fazia parte da promessa, era alguém que não era da família de Abraão. Então a arca do Senhor é deixada na casa de Obed-edom. E aí o texto continua, versículo de número 11. Acompanha comigo. A palavra de Deus diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor
abençoou toda a sua família. Repita comigo: o Senhor abençoou toda a sua família. A Bíblia vai dizer que a arca, aquilo que representa a presença do Senhor, estava na casa de um homem, e esse homem foi tremendamente abençoado por Deus. Quando a presença de Deus está na sua casa, irmão, quando a presença de Deus está dentro do seu lar, deixa eu te falar, as bênçãos do Senhor acontecem sobre a sua história. A Bíblia vai dizer que esse homem é abençoado. E se está relatado aqui, irmão, é porque era algo extremamente evidente. Era algo tão evidente que virou notícia. E essa notícia se espalhou e chegou até os ouvidos de Davi. A notícia que Deus estava abençoando a casa de Obed-edom. E aí Davi, ao saber dessa notícia, ele vai buscar a arca de Deus novamente. Essa arca da aliança novamente. Então ele vai buscar, mas agora ele tem uma estratégia diferente. Ele vai buscar a arca do Senhor, não em carros, não em uma estrutura, mas ele vai buscar a arca do Senhor com homens. E a arca do Senhor agora vai ser levada nos ombros do qual Deus escolheu. Davi, ele chega a um entendimento. E qual é o entendimento? Que a presença de Deus não deveria ser levada numa estrutura, por melhor que ela fosse, mas a presença de Deus deveria ser levada nos ombros dos homens que Deus escolheu. E a Bíblia diz, e aqui há um detalhe muito interessante, os levitas vão lá, buscam a arca do Senhor, esses homens buscam a arca do Senhor, e a Bíblia diz que eles davam 6 passos e sacrificavam. Eles davam 6 passos e sacrificavam. O que é sacrificar? Sacrificar é matar um animal. Ou seja, eles fizeram, pastor, um caminho de sangue, irmão Márcio, para carregar a presença de Deus. Eles fizeram um caminho de sangue para carregar a presença do Altíssimo Deus de Israel. A cada 6 passos eles sacrificavam, e não era uma distância de metros, era quilômetros. A história vai continuar dizendo que eles chegam ao centro do governo em Israel. Eles chegam ao centro do governo em Israel. E agora Davi está com a arca do Senhor. Davi está com esse objeto que representa a presença de Deus. E para você entender o que vai acontecer agora na história, e para você entender o que Davi vai fazer na sequência, é necessário você entender uma coisa. Presta atenção. O tabernáculo de Moisés estava montado em Israel. O tabernáculo de Moisés estava montado em Israel. Tinha levitas, tinha sacerdotes dentro do tabernáculo de Moisés. Só que de repente, o que Davi vai fazer? Ele vai chegar com a arca. E isso diz algo para mim e para você. Significa, eles estavam tendo levitas lá, o tabernáculo estava funcionando, mas só que não tinha uma coisa lá dentro. O que não tinha lá dentro? A arca do Senhor, a presença de Deus. Anos o tabernáculo de Moisés estava funcionando, mas a presença de Deus não estava mais lá. Não estava mais lá. Eles tinham rituais, eles tinham sacrifício, mas não tinham a arca, eles não tinham a presença. É como alguém dizendo: ó Senhor, o Senhor não está aqui, mas a gente já sabe fazer culto. É só cantar o louvor tal, é só pregar da forma tal, é só fazer da maneira tal, que aí vai dar tudo certo. Gente, isso aqui é um despertar para a igreja brasileira. Isso aqui é um despertar para a comunidade cristã pentecostal.
eles tinham rituais, mas a presença de Deus não estava mais lá. Deus está falando com a igreja. Quantas vezes os nossos cultos têm tudo? Tem um louvor bonito, tem uma pregação bonita, tem uma dança bonita, só não tem o quê? A presença de Deus. Deus está falando com a igreja, tem que ter a presença. Quer fazer alguma coisa para mim? Tem que ter a presença. Tem que acordar com a presença, tem que viver com a presença, tem que deitar com a presença. Remancharabarabacei. Tem que estar com a presença de Deus. Anos, o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Moisés, melhor dizendo, estava funcionando, e a presença de Deus não estava mais lá. E como é que funcionava o tabernáculo de Moisés? Eu quero te mostrar como é que funcionava aqui. O tabernáculo de Moisés funcionava assim, preste atenção. A gente tinha o átrio, perdoe aí meu desenho, viu, irmão? Vai ficar do melhor de todos, mas a gente tinha o átrio, a gente tinha o lugar santo e a gente tinha o santo dos santos. No átrio, todas as pessoas podiam acessar. O santo, o lugar santo, somente alguns poderiam acessar. E aí a gente tinha o santo dos santos, que só quem podia acessar era o sumo sacerdote uma vez por ano. Então era assim que o tabernáculo funcionava. Então pensa comigo, quando as pessoas iam no tabernáculo de Moisés, elas não iam para ter um encontro direto com o Santo dos Santos, mas eles iam para se encontrar com os homens que estiveram na presença do Senhor. Presta atenção, quando as pessoas iam para o tabernáculo de Moisés, elas não iam para ter um contato direto, elas iam para ter um encontro com os homens que estiveram na presença de Deus. Elas iam para se encontrar com homens, elas não tinham uma experiência pessoal com esse Deus Todo-Poderoso. Então, voltando à história, Davi vai chegar com a arca. Davi chega com a arca, e ele pode devolver a arca para esse lugar. Ele pode devolver a arca para o Santo dos Santos. Só que Davi não faz isso. Davi, ele é extremamente ousado. E o que Davi faz, Mateus? Davi resolve armar um novo tabernáculo, colocar uma nova tenda. E aí ele vai colocar uma nova tenda. E como é que era o tabernáculo de Davi? Seria mais ou menos isso aqui: o átrio e a presença de Deus no meio. E aqui, pessoas, ministros, adorando o Senhor. E ele vai fazer esse tabernáculo, o tabernáculo de Davi. Só que Davi vai mais além. Além dele armar esse tabernáculo, o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Moisés era um tabernáculo silencioso. De vez em quando você ouvia sacrifícios de animais, mas aí Davi tem uma ideia além. Ele vai colocar no tabernáculo dele música. Ele vai contratar músicos para ministrar ao Senhor 7 dias por semana, 24 horas por dia, a adoração a Deus. Ele vai contratar, irmãos, cerca de 4.000 músicos, 288 inicialmente, e ele vai contratar esses músicos para quê? Para ficar ao redor da presença de Deus, ministrando adoração ao Deus que é poderoso. Irmãos, Davi, ele chegou a um consenso. Existe alguns estudiosos que fazem alguns estudos para ter uma estimativa de quanto isso custou. E os estudiosos dizem que isso custou cerca de 100 bilhões de dólares, se fosse para trazer nos dias de hoje. 100 bilhões de dólares. Ele investe
todo esse dinheiro para homens ficar dentro de uma tenda, liberando a adoração para Deus. Se a gente parar para pensar, aonde que as nações antigas investiam o seu dinheiro? Aonde eles investiam o seu dinheiro? Em exército. Eles investiam o seu dinheiro no poder de guerra. Eles investiam o seu dinheiro em guerreiros. Só que aí Davi vai fazer diferente. Aonde ele vai investir o dinheiro dele? Em adoração. Por quê, Mateus? Porque ele entendeu que a adoração é mais poderosa do que a bala de um canhão. Irmão, ele entendeu que o lance todo não é ter o melhor exército. O lance todo é você ter Deus do seu lado. O lance todo é você ter Deus como Deus da sua família, como Deus da sua casa, como Deus da sua nação. Ele entendeu. Ele entendeu que a adoração era poderosa para destruir fortalezas. E aqui fica uma pergunta para a igreja. Uma pergunta para mim e para você. Com quem a gente se parece mais? Será que a gente se parece mais com o tabernáculo de Moisés? A gente entra por aquelas portas, senta nessa cadeira para encontrar um homem que esteve na presença de Deus? Ou será que a gente entra por aquelas portas, senta nessa cadeira e quer cultuar a Deus de todo o coração? Você quer ser avivado, irmão? Quem quer ser avivado aí? Deixa eu ver, quem quer ser avivado? Irmão, você quer ser avivado? Entra por aquelas portas e seja você alguém que quer ter um contato direto com o Senhor. A Bíblia diz: o véu está rasgado, não há mais separação, você tem livre acesso, você pode acessar o lugar santo do Senhor. Se nós quisermos viver uma igreja avivada nos últimos tempos, o convite do Senhor é: tenha um livre acesso, acesse a presença de Deus, acesse o Santo dos Santos, busque o Senhor, entre por aquelas portas e adore o Senhor. É sério, irmãos, até quando nós vamos ficar aqui esperando alguém incentivar a gente para adorar? Até quando um ministro de louvor vai precisar? Vai, irmãos, adora. Até quando? Deus está falando: o teu culto é de segunda a domingo. O teu culto é todo momento, dentro e fora de tempo. O teu culto é em todo segundo. O teu culto acontece dia após dia. Deus está falando com a igreja. Será que a gente vem aqui para se encontrar com um pastor, com um levita, com um obreiro que esteve na presença de Deus? Ou será que a gente vem aqui para se encontrar com Deus? Para se encontrar com o poderoso de Israel? Para se encontrar com aquele que pode fazer todas as coisas? A Bíblia vai dizer, queridos, que o Verbo se fez carne e Ele habitou entre nós. Repita comigo: habitou entre nós. O Verbo habitou entre nós. Só que enquanto o Verbo estava habitando entre nós, os religiosos estavam dentro de um templo. Então imagina comigo, Deus estava encarnado, mas os religiosos estavam dentro de um templo, fazendo o quê? Adorando a si mesmos, adorando a homens. Havia um tabernáculo ambulante andando em Israel, mas os homens estavam dentro de um templo, os religiosos, adorando a sua própria imagem. Deus está falando conosco. É tempo da gente entender que o véu foi rasgado e a gente pode acessar. É tempo da gente se colocar na posição e começar a buscar a Deus, irmãos. É tempo da gente viver o melhor de Deus na nossa história, o melhor de Deus dentro da nossa casa. Só que eu quero deixar isso mais forte na sua mente. Eu quero te mostrar nas Escrituras com o que
a igreja do Senhor deve se parecer. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos, capítulo de número 15. Hoje é um dia que a gente vai passear um pouco pelas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículo de número 13. Enquanto você vai procurando aí, deixa eu te explicar o contexto. Jesus havia ressuscitado aqui. E agora os discípulos, eles foram enviados para várias regiões. E eles começam a pregar para gentios. E aí, gentios começam a se converter. E aí começa uma grande discussão entre aqueles homens. Começa um grande alvoroço. Será que esses homens que estão se convertendo agora, eles precisam de circuncisão ou eles não precisam de circuncisão? E aí Pedro vai tomar a palavra, Paulo vai tomar a palavra e vai dizer como é que a gente vai negar o batismo nas águas para esses homens, sendo que eles estão sendo batizados com o Espírito da verdade. E aí essa discussão está acontecendo. E agora Tiago vai dar o desfecho final dessa discussão. E ele diz assim, olha o que acontece aí comigo, queridos, no capítulo de número 15, o versículo de número 13. Presta atenção. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se aos gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. E concordam com isso as palavras dos profetas que está escrito. Olha para mim, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo essa discussão. Tiago vai tomar a palavra agora. Ele vai falar, sabe tudo isso que está acontecendo? Dos gentios está se convertendo ao Senhor. Isso já foi escrito lá atrás. Os profetas já tinham falado que isso iria acontecer. E aí ele vai falar sobre uma profecia. E ele poderia falar sobre várias profecias que os gentios iriam se converter. Ele poderia usar Isaías, que diz que os gentios subiriam ao Monte Santo do Senhor. Ele poderia usar Abacuque, que diz que Deus ia rejeitar os judeus, porque os judeus rejeitaram o Senhor. Mas ele decide usar Amós, capítulo de número 9, versículo de número 11. E está aqui em Atos 15, 16, a profecia de Amós, capítulo de número 9. Diz assim: depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, e reedificarei as suas ruínas, e restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Irmão, olha para mim, o que está acontecendo aqui? Eles estão nessa discussão, e aí ele fala que isso é uma profecia de um profeta. E poderia usar várias profecias, mas ele usa Amós. E Amós disse que nos últimos tempos, Deus ia reedificar, reconstruir o tabernáculo de Davi. Ele ia reconstruir a tenda de Davi. Ou seja, nós ao redor da presença de Deus. Ele diz que nos últimos tempos vai ser reconstituído o tabernáculo de Davi, ou seja, um grupo de pessoas em volta da presença de Deus. E Deus está falando conosco, com cada um de nós. Está escrito aqui, a Bíblia vai falar que o desejo de Deus é reconstruir no nosso meio o tabernáculo de Davi. Não é o tabernáculo de Moisés, homens vindo se encontrar com homens, mas é o tabernáculo de Davi, homens vindo se encontrar com Deus, homens vindo se encontrar com o Espírito Santo. Irmão, quando isso acontecer, nós vamos viver um dos maiores avivamentos de toda a história.
Quando isso acontecer, irmãos, nós vamos viver algo extraordinário na nossa vida. E esse é o convite do Senhor para a igreja essa noite. É tempo da gente ser o tabernáculo de Davi. Deus no meio. Imagina comigo, Deus no meio da igreja. E todos nós liberando adoração, irmão. E eu não vou precisar falar assim: vai aí, Richard, acelera aí, irmãos. Irmão, vai aí, coloca aí aquele louvor tal. Não, você mesmo vai entoar a sua própria adoração. Eu não vou precisar chegar no pastor e falar assim: pastor, adora o Senhor aí. Não. Eu não vou precisar chegar na Luísa e falar: Luísa, prega a palavra tal. Não, o Espírito de Deus vai começar a manifestar no nosso meio. O Espírito de Deus vai estar no meio da congregação, ministrando em todos os corações. É tempo, é hora. Hoje é dia da gente reedificar, queridos, o tabernáculo de Davi entre nós. Para a gente encerrar essa ministração, eu quero te dizer que Deus aprovou esse desejo do coração de Davi. Deus aprovou esse desejo do coração de Davi, e Ele vai fazer uma aliança com Davi. E eu fiz toda essa introdução para te trazer até aqui, essa noite. Deus vai chamar Davi como homem segundo o seu coração. Presta atenção, abra sua Bíblia aí comigo. 2 Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 1. Deus vai fazer uma aliança com Davi ao contemplar o coração desse homem, de querer construir um lugar para Deus habitar. E olha o que está escrito, 2 Samuel 7, 1. O rei Davi, ele já morava no seu palácio, e o Senhor lhes dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Olha para mim, para aí. Lembra da estratégia que eu te falei? Adoração. Deus deu vitória para Davi. Deus deu descanso de todos os inimigos dele. Verso de número 2. Certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece em uma simples tenda. Repita comigo: simples tenda. Imagina comigo, Davi, ele tem descanso de todos os seus inimigos. Mas agora, ele está dentro de um palácio feito de cedro, material finíssimo, coisa nobre, e ele está sentado lá, papeando com Natã. Deixa eu te falar uma coisa, Deus escuta as nossas conversas. Ele está papeando com Natã ali, ele está conversando com Natã. E aí ele vai falar o seguinte: olha, enquanto eu estou nesse palácio tão belo, tão deslumbrante, a presença de Deus está em uma simples tenda. Imagina comigo, o rei da nação mais poderosa daquela época tem descanso de todos os seus inimigos, e ele está dentro do seu palácio, com todas as regalias de um rei, mas ele está incomodadíssimo. Por quê, Mateus? Porque a presença de Deus está em uma simples tenda. É como alguém dizendo: não tem sentido o palácio, não tem sentido todas as regalias, porque a presença do meu Senhor está em uma simples tenda. É como alguém dizendo para Natã: Natã, eu tenho todos os privilégios, eu sou rei da nação mais poderosa, mas a presença de Deus está em uma simples tenda. E ele lembra do voto que ele fez com Deus. Qual é o voto, Mateus?
eu não darei sono aos meus olhos, e nem descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Ele lembra do voto que ele fez. E aí ele não para, irmão. Ele quer encontrar esse lugar, um lugar para a morada do poderoso Deus de Israel. E aí o autor da canção, do Morada, ele já sabe o final da revelação. E ele vai dizer assim: enquanto eu não ser esse lugar. O que você quer dizer, Mateus? Sabe qual é o lugar onde Deus quer morar, irmãos? Sabe qual é o lugar onde Deus quer habitar? Repita comigo: eu. Repita mais uma vez: eu. Você e eu. É o lugar que Ele quer habitar eternamente. Eu costumo dizer, sabe o que está acontecendo aqui hoje? Está acontecendo uma reunião de pedras vivas. A igreja do Senhor não é tijolos, não é uma estrutura física. A igreja do Senhor é uma estrutura espiritual. A igreja do Senhor é uma reunião de pedras vivas. Repita comigo: eu sou uma pedra viva. Quem é pedra viva aí, irmão? Amém? Nós somos uma reunião de pedras vivas. Olha comigo o que está escrito em 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 5 ao 7. Já estou encerrando, mas presta atenção no que Deus quer falar contigo. Olha o que diz. Logo após Davi ter esse desejo no coração de construir esse lugar para a habitação do Senhor, Natã vai falar para ele: faz conforme está no seu coração, faz conforme o que Deus falou para você. Mas aí depois Deus vai repreender Natã e vai falar bem assim: ó, não é nada disso aí não faz isso não, vai lá que eu tenho um recado para Davi. E aí ele vai dizer aqui, ó, 2 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 5 em diante. Vai dizer ao meu servo que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para mim morar? Não tenho eu morado em nenhuma casa desde que o dia que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de uma tenda para outra, de tabernáculo para outro, por onde eu tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez eu perguntei a algum dos líderes dele, a quem ordenei como pastores de Israel, o meu povo: por que vocês não constroem para mim um palácio ou um templo de cedro? Presta atenção no que está acontecendo aqui. Davi tem um desejo no coração, e o desejo do coração de Davi é construir um lugar para Deus habitar. Ele tem esse desejo, está queimando dentro dele. E aí Natã vai falar: faz conforme está no seu coração, Davi. E aí Deus vai repreender Natã e vai mandar ele falar assim: ó, dá um recado lá para Davi, não é para ele construir templo nenhum não. Dá um recado lá para ele. E aí, o que vai acontecer na história é que Deus começa a dizer: eu nunca habitei em tenda alguma, eu nunca habitei em templo nenhum, eu nunca pedi isso para ninguém, eu nunca pedi. E você, Davi, quer construir um templo para minha habitação? Parece que no texto qual a gente leu, parece que Deus está brigando com Davi, parece que Deus está bravo com Davi. Só que não, porque depois nas escrituras existem textos que falam da aprovação do que Davi fez. O que Deus está dizendo aqui para Davi nesse momento é: Davi, como é que você conhece, Davi, o desejo mais íntimo do meu coração? Davi, como é que você conhece o desejo mais íntimo do meu coração? Eu nunca pedi, Davi, para você construir templo nenhum. Eu nunca pedi para você colocar enfeites ou construir uma estrutura para minha habitação. Nunca, Davi. Como é que você sabe
do desejo mais íntimo do meu coração. Isso aqui é extremamente importante para nós. Por quê, igreja? Porque esse homem, ele passou uma barreira. A barreira do simplesmente obedecer a Deus. E agora ele está atrás do coração de Deus. Ele ultrapassou uma barreira. A barreira do que é errado e do que é certo. E agora ele está atrás de um tesouro ainda maior. Ele quer saber aonde está o coração do Senhor. Deus está perguntando para ele: Davi, peraí Davi, peraí. Como é, Davi, que você sabe o desejo mais íntimo do meu coração? E qual é o desejo mais íntimo do coração de Deus, igreja? Repita comigo: habitar entre nós. O desejo mais íntimo do coração de Deus é habitar entre nós. A Bíblia vai dizer que no jardim, o que Deus queria? Habitar entre nós. A Bíblia diz que Ele é o arquiteto e o construtor da Nova Jerusalém. O que isso significa? Ele quer habitar entre nós. Esse é o desejo eterno de Deus. E um homem acessou o desejo eterno de Deus. E ele fez um voto: eu não darei sono aos meus olhos e nem descanso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Sabe, essa questão de agradar o outro é incrível. Como assim, Mateus? Imagina comigo o contexto. Tua esposa chega em você e fala assim: amor, nunca mais você disse que eu sou bonita. Aí o marido vai e fala assim: amor, você é linda, você é bonita. Aí o que ela fala? Não vale, eu tive que pedir. Então não vale. Só vale quando parte daqui de dentro. Só vale quando flui daqui. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Está fluindo daqui de Davi, ó. Está fluindo. Davi, eu não pedi isso. Eu nunca pedi. Mas está fluindo. Eu quero construir. Eu quero fazer uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Eu quero edificar um templo para o Senhor. Deus está chamando homens e mulheres aqui hoje. E esse convite aqui não é para todo mundo, irmão. Deus está chamando homens e mulheres aqui hoje, não para simplesmente obedecer o que Deus fala, mas para ir atrás da onde estão os olhos do Senhor na nossa nação. Onde estão os olhos do Senhor dentro do seu trabalho? Onde estão os olhos do Senhor dentro da sua universidade? Onde estão os olhos do Senhor aonde você passa? São pessoas que ultrapassaram uma barreira e querem descobrir aonde Deus quer manifestar a glória. Deus está nos convidando aqui essa noite para ser o deleite do Senhor. Sabe, irmãos, Deus tem falado no meu coração: Mateus, não é simplesmente você obedecer, é ir além. Eu tenho perguntado para Deus, sabe, irmãos, eu falo: Deus, onde é que estão os seus olhos no meu trabalho? Para onde o Senhor tem olhado? Eu quero ser, meu Pai, um canal lá. Onde estão os olhos do Senhor na universidade? Irmãos, eu estou na universidade, semestre passado foi maravilhoso. Deus ministrou no coração de muita gente, principalmente o pessoal da minha sala. E Deus estava falando comigo: os olhos do Senhor estão em algumas pessoas aqui. E a pergunta que Deus tem feito hoje aqui para a igreja é: você quer simplesmente obedecer? Existem níveis mais profundos. Existem níveis sobrenaturais. Por muito tempo eu quis viver simplesmente obedecendo. Mas aí Deus falou comigo: existem níveis maiores. Existem glórias maiores. Existem experiências maiores. E eu tenho perguntado para Deus dia após dia: Senhor, aonde estão os seus olhos? É no sul?
é no leste, é no centro-oeste, aonde estão os seus olhos? Porque eu quero ser um canal de bênção na minha geração, eu quero ser um canal de bênção dentro da minha casa, eu quero ser um canal de bênção dentro do trabalho, eu quero ser um canal de bênção por onde eu for. Quem quer ser um canal de bênção aí? Só aqueles que querem ser um canal de bênção. Mais uma vez, dá um glória a Deus. Aleluia. O homem vive segundo o coração de Deus. E Deus vai fazer uma aliança com esse homem. E a aliança que Deus faz com Davi é a seguinte. Ele diz que lá na frente, um descendente de Davi iria assumir o trono. E ele reinaria eternamente. Sabe quem é esse descendente de Davi? A gente canta sobre ele, a gente fala sobre ele. Domingo passado a gente cantou uma música aqui que diz assim: o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E aí a gente canta aquela música, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é esse descendente de Davi, que é responsável por construir uma morada para Deus habitar? Repita comigo: Jesus. Jesus é o descendente de Davi. E o reino dele vai durar eternamente. Ele é esse descendente. E para a gente encerrar, eu quero fazer uma última aplicação. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele vai nascer no ventre de uma mulher chamada Maria. E Jesus tem um pai de consideração, que é José. E José, ele era o quê? Um carpinteiro. Então, por ofício, Jesus, ele também era um carpinteiro. Só que qual é o problema? Que a gente muitas das vezes confunde. Muitas das vezes a gente confunde marceneiro com carpinteiro. O que é um marceneiro? Marceneiro é aquele que faz móveis. Marceneiro é aquele que faz objetos. Mas o carpinteiro, queridos, ele constrói coisas para edificar a casa, para construir uma casa. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer fundamentos para construir a morada de Deus entre nós. Deixa eu te falar, o carpinteiro está aqui hoje, e o convite dele é: nasçam de novo, para vocês se tornarem pedras vivas, porque está acontecendo uma construção aqui essa noite. E qual é a construção? Nós estamos construindo, em nome de Jesus, um templo, uma morada para a habitação de Deus. Quantos creem assim? Se coloque de pé, queridos, em nome de Jesus. Nós estamos construindo algo aqui essa noite. Deus está chamando algumas pessoas aqui essa noite. As primeiras pessoas, o primeiro grupo de pessoas que Deus está chamando, são pessoas que precisam nascer de novo. Para quê, Mateus? Para se tornar uma pedra viva. Mas Deus também está chamando homens e mulheres para ultrapassar uma barreira do simplesmente obedecer e ir atrás do coração de Deus. Deus está chamando algumas pessoas aqui para ser o deleite do Senhor. Homens e mulheres que falam: eu não darei descanso aos meus olhos e nem sono às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Irmão, eu sou o primeiro. Eu sou o primeiro. Se você sente no seu coração, eu quero te convidar à frente, esses dois grupos de pessoas. Quero te convidar a você aqui. Aleluia. Deus tem falado conosco. Pessoas que necessitam nascer de novo. E pessoas que Deus quer levantar nessa geração para ser o deleite do Senhor. Irmão, não sei você, mas eu vou passar o microfone para o pastor Antônio agora. E eu quero ser ministrado, porque eu fiz nessa semana um voto com Deus.
E eu falei, Deus, eu quero ser o deleite do Senhor. Então eu sou o primeiro a estar aqui na frente, irmão. Eu não sei você, mas eu quero receber essa oração do meu pastor. Porque Deus está construindo um templo entre nós. Uma morada para o Espírito Santo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias. Enquanto os ministros vão louvando, o Espírito de Deus movimenta a igreja. A unção de Deus está aqui. A presença de Deus está aqui. Oriando e cantoró, soropiandará, yariarariararabalabas. Um dia, tudo isso vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão eternamente. Feche os teus olhos enquanto isso. Eu quero pedir ao pastor Geronildo e o pastor Cássio que façam uma unção sobre a cabeça de cada um dos irmãos, a unção que representa libertação e cura. Vocês vão orar. A ungir, peça ao Senhor que cure. Em nome de Jesus. Oriando na te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos. apenas seja ministrado nessa noite, em nome de Jesus. Rei dos reis, Ele está aqui. A presença é real. te adoramos, vem e toma o teu lugar aqui, 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 Rei dos reis, Toda a igreja nessa noite se renda. te exaltamos, Rei dos reis, É pra Ele. É pra te Ele. adoramos, Rei dos reis, Ele está enchendo corações nessa noite. te exaltamos, Vai transbordar, viu, irmão? Vai transbordar. Rei dos reis, te adoramos, vem e toma o teu lugar aqui, vem e toma o teu lugar aqui, vem
Coloca a mão sobre o teu coração. Ah, Jesus. Toma o teu lugar aqui. Arabaxê de Cobaceia, Narahas. Tu Fecha os teus olhos. és santo e poderoso Deus. Fecha os teus olhos. Tu és santo e poderoso Deus. Eu quero fazer um pedido à igreja agora. Só tu és santo. Você vai começar a abrir os teus lábios. Todo mundo, irmão, toda a igreja, obreiros, os obreiros, os que estão aqui na frente e os que estão lá atrás. Você vai abrir os teus lábios e começar a dar glórias a Deus. Só isso. Vai dando glória a Deus agora, em nome de Jesus. Vai. A intensidade vai aumentar, vai. Isso, mais. Glória a Deus, glória. Vai. Só isso. Continue. Toda a igreja, os obreiros, os levitas. Vai. Vai. Glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória. Continue. Só tu és. Continue. A igreja, continue. Glória a Deus. Vai dando glória, vai, vai, glória, 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 glória. Se você sentir vontade de dar glória mais alto, vai dando glória mais alto. Glória, 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 glória. Presença de Deus aqui. Glória, 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 glória. Presença de Deus aqui. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória. Ah! Segura um pouquinho o louvor aí, irmão. Continue dando glória, igreja. Os levitas, todo mundo vai dando glória. 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 Glória, 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 glória. Tem crente batizado com o Espírito Santo aqui nessa noite. Oh, glória. A unção está aqui. A unção que quebra cadeias. A unção que quebra julgos. A unção que liberta. A unção que renova. Oh, glória. Oh. Uma coisa eu Glória. peço ao Senhor. Glória. E a Glória. buscarei. E Glória. buscarei. Glória. Que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas Olha aí, ó. minhas fraquezas. Olha Deus renovando. Nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, Glória. a presença me sustenta. Deus está enchendo. Deus está enchendo, irmão. Eita Deus. A presença de Deus está aqui, irmãos. Eu sinto cadeias sendo quebradas hoje. Oh. Ei. Uma Mais. coisa eu peço ao Senhor, Ai, Jesus. e a buscarei, Oh, Jesus. e a buscarei, que os meus pés
minhas fraquezas, Senhor. Glória a Deus. Tua graça me basta, Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tua presença me sustenta. Glória a Deus. Quem ainda consegue dar glória a Deus nessa noite aqui? Então dê mais glória para Ele. Dê glória para o Senhor. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo. Quem está sentindo a presença dessa noite? Glória a Deus. Amém, Jesus. Ainda com seus olhos fechados e a mão no coração, deixa eu orar por você agora. Eu quero apenas que você seja ministrado agora, amém? Coloca a mão sobre o coração e receba, toda a igreja agora. Espírito de Deus, eu ministro segundo a tua palavra. Eu ministro segundo, meu Deus, a ordem do Senhor. Precisamos de uma igreja que milita, que busca, que tem sede e deseja a tua presença. Espírito de Deus, muitos morreram na fé, Senhor. Muitos, Senhor, desanimaram, se esfriaram. Outros, Senhor, perderam a alegria. Mas aqui estão no teu altar, vieram de livre e espontânea vontade, Senhor Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que as cadeias sejam quebradas. Despedaça o jugo, despedaça, Senhor Jesus. Alcança, Senhor, as famílias, os casamentos. Alcança os ministérios desta igreja, Senhor Jesus. Agora nós vamos fazer uma oração, todo mundo junto, amém? Mas eu quero todo mundo, a igreja toda junto agora, uma oração. Vamos orar assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nós queremos estar todos os dias em tua presença. Senhor Jesus, enche, 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 enche a minha vida, enche o meu coração de alegria, de unção, enche o meu coração de gozo do teu Espírito. Senhor Jesus, hoje eu me rendo na tua presença. Oh glória! Quem está sentindo a presença do Senhor, glorifica. Glória a Deus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar. Vamos cantar aquele hino, ministro Danilo. Aquele louvor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Porque dele, por ele, para ele são todas. Ele está aqui. As coisas. Eu sinto Deus visitando pessoas e renovando, tá, irmãos? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. E
Vamos deixar a igreja adorar. Quão profunda, só a igreja. Quão profunda o saber, oh, quão insondáveis são, oh, quão insondáveis seus juízos e os seus. Todos juntos agora, vamos declarar que a Ele a glória, a Ele a glória, e a Ele a glória. Palmas, louva o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos encerrar com aqueles irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando. Queremos fazer um pedido, irmãos, aí, para você estar se inscrevendo no canal. Arrependimento para hoje já atingiu 1000 inscritos, mais de 1000, né? Já passou um pouquinho. Temos aí Facebook também, arrependimento para hoje. E o canal no YouTube, o pastor Cássio está administrando. Amém? Deus possa estar abençoando mais e mais, em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar.